E aí, quando ela chega na adolescência, ela começa a ter outras influências. Então, ela começa a ver amigos, ela começa a ver outros pais, ela começa a identificar, opa, tem outra visão ali, tem outro ponto ali. E aí, os pais se perdem aqui, porque não investiram tempo lá atrás. Não fortaleceram a identidade dos seus filhos lá atrás, entendeu? Então, quando a gente abre diálogo dentro de casa, a gente diminui influências lá na frente. E tentar fazer no inverno o que deveria ter sido feito na primavera, Exato. vai mais ser tenso. muito complexo. né? É mais complexo ainda. E o livro, ele é uma ferramenta para isso. Sem né? dúvida. Para o discipulado, para o devocional ser realizado em família. Explica um pouco de como o livro é estruturado, e a gente vai deixar o link aí para todo mundo poder ter acesso. Porque é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu posto lá que eu tô fazendo devocional com os meus filhos, o pessoal falando, poxa vida, o que você usa, como é que você faz? E eu faço lá uma adaptação do meu devocional para eles, mas não é algo que eu posso falar para todo mundo assim, ó, faz desse jeito, porque não tem um método ainda meu, né? E o livro eu achei incrível, porque ele traz uma forma muito prática, muito didática, muito fácil de se fazer. Não precisa ser alguém com uma bagagem teológica, um novo convertido, alguém que acabou de conhecer Jesus, ele pode pegar e fazer com a sua família. Comenta um pouco como ele é estruturado a partir dessa visão das 4 estações, se você quiser até mostrar algumas coisas para o pessoal. E como é que você sugere que o discipulado seja feito, esse devocional seja feito em família? Vamos lá, gente. Quando se trata de discipularmos crianças, né, a gente precisa compreender que realmente não é nada rápido e não é do dia para noite. Então, se você não tem a prática de ensinar sua criança todos os dias a Bíblia, se você não tem essa prática de fazer devocional todos os dias, não comece do nada todos os dias, né? Então, vai introduzindo aos poucos, né? De forma intencional. Tá. É uma das palavras que eu gosto muito, porque eu acho que traz a nossa autorresponsabilidade, sabe? Então, exemplo, na rotina da criança, por que é tão importante a criança ter rotina? Porque tudo que está dentro da rotina é previsível e é importante para ela. Então, isso ajuda a regular as emoções, então a criança não cria ansiedade, porque ela sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos ou horas, porque já está dentro da sua própria rotina, né? Então, inserir a devocional é inserir dentro da rotina. Então, se após o jantar à noite tem um banhinho, por exemplo, depois do banho, que a criança está um pouquinho mais tranquila, as luzes da casa já foram diminuídas, a frequência da casa está um pouco menor, abre o livro, deixa a criança folhear, né? Deixa a criança perceber, olha, filho, que livro legal, vou mostrar para você, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa é diminuir um pouco as expectativas de que a criança vai amar de cara um livro, sendo que às vezes ela nunca viu um livro, ou se viu, não é estimulada desde pequenininha a ter. Então tem que ir aos pouquinhos até a criança se familiarizar e aí tornar algo rotineiro para ela, né? E aí, por que esse livro é tão legal, que ajuda os pais, né? Porque eu falei, eu sei que nem todos os pais têm formação teológica, não são pedagogos, né? Então já tem o desafio da gente educar os nossos filhos, pastorear os nossos filhos. Então, o que eu posso fazer para facilitar a vida deles, né? Mas, lógico, sem tirar a responsabilidade deles. Porque esse livro não é para fazer sozinho, não é para criança fazer sozinha, é para fazer em família. Não para criança. Não é, né? É para então, família. Exatamente, é para família. Tanto que ele é bem colorido, ó. Então este livro pertence à família tal. Então, normalmente as devocionais esse livro pertence a tal criança, né? E não, é pra família mesmo, né? Então, qual que é a ideia, né? Então, ele é bem colorido, como vocês podem ver. E ele é diferenciado pelas estações.
Mas antes de entrar no contexto teológico que tem dentro dele, a gente pensou também em como as crianças podem aprender de forma um pouco mais prática. Então, todas as devocionais seguem uma estrutura. E aqui no livro, antes de começar, tem o Vamos Explorar, que aí você conhece o livro. Então, para começar, por exemplo, é como se fosse a nossa introdução. Sim. Sabe? Então, é o início, é uma frase que eu uso para instigar um pouco a criança, sabe? Algum acontecimento do dia a dia na escola, do dia a dia na família, para trazer a atenção da criança pra gente. Depois tem o Por Dentro da História, que é o texto bíblico, né? Depois o Daqui pra Frente, que é como se fosse a aplicação desse texto bíblico, porque a Bíblia sozinha, sem aplicá-la, Sim. é mais um livro. Sim. Então a gente precisa trazer para o nosso cotidiano, a gente precisa aplicar, porque é isso que faz a nossa transformação. Ela tem que ser viva, né? A palavra é viva. Exatamente. Então, aí aqui tem a aplicação e o Não Se Esqueça, que é a conclusão, vamos dizer assim, né? Então, por trás disso tudo tem uma estrutura. E por que isso é importante? Porque a criança vai percebendo que não é um textão corrido, mas são fragmentos onde as famílias podem ir conversando, enfim, né? Chamando atenção sobre isso. E aí, o que eu acho legal é que além da história, tem um momento opa. Eu achei incrível o opa. Que é orar, perguntar e agir. Então, tem uma oração. Então, eu acredito que nós precisamos voltar a orar com os nossos filhos, né? Então, é importante, é uma oração voltada para a devocional que foi estudada. Depois tem o perguntar, que são 2 perguntas para realizar em família. Então, já tem tudo no livro, né? Então, a primeira pergunta sempre é sobre a história, para a criança lembrar o que ela aprendeu, né? Então, lembrando, gente, que a criança ela aprende pela repetição. Sim. Então, se a gente se cansa, por que às vezes a gente fala, eu falo tanto pro meu filho e ele não aprende? Não, calma, ele vai aprender. Ele tá num processo cognitivo de aprendizado. A gente só tem que ter calma e compreender que é uma fase realmente que eles estão nessa fase de aprender aos poucos, né? No todo dia, na repetição. E a segunda pergunta, que sempre tem na devocional, é uma pergunta para abrir diálogo entre a família. Porque às vezes a gente acha assim, fala, imagina, mas eu tenho muito diálogo com meu filho. Imagina, A gente fala muito com ele. A gente fala muito com ele. E não, a gente às ouve vezes, pouco. Exato. E a gente precisa ouvir o que tá no coração das crianças, sabe? Às vezes a gente tá tão acorrido, tão frenético, que às vezes o problema da criança, a gente olha e fala, é muito pequeno. Porque a gente compara com o nosso problema. Só que a visão da criança é dela, é exclusiva dela, é o mundo dela, é os problemas dela. Então, como pais, a gente tem que ser um pouco mais empáticos, sabe? De ouvi-los. Ai, mas hoje meu colega me deixou de lado na escola. Sim. Sabe? E se a gente não pega essas frases… A gente perde. A gente perde. Perde a criança, perde o sentimento da criança. Perde. Ou fala assim, para com que bobeira, isso. eu tô com tanta conta pra pagar aqui e você… Exato. Chorando por causa de uma besteira dessa. Exatamente. E aí a criança vai percebendo que a vida dela é uma besteira. É uma besteira e ela se reprime. Então, no lugar dela colocar pra fora, pros pais, que é a figura mais importante nessa fase de vida… Ela começa a falar, então eu não posso nem confiar nos meus pais, porque os meus pais não abrem esse espaço. Ou eu não sou importante. Eu não sou importante. O meu sentimento não é importante para os meus pais. Então, e vai encontrar algum lugar onde esse sentimento importe. E aí, onde que chega o problema disso? É na adolescência. Porque na primeira infância e segunda infância… vamos dizer, os primeiros anos, né? Até o 7º ano. Sim. Define primeira e segunda para o pessoal que não está familiarizado com… É de 0 a 3, mais ou menos, é a primeira infância. E 4 a 7, a segunda infância. Um pouquinho mais. É porque existem estudiosos que defendem algumas teses diferentes. Mas basicamente é isso. E quando a gente entende esse primeiro momento, vamos dizer assim, a gente precisa compreender que as crianças veem os pais como heróis delas. Sim. Então, tudo que nós dizemos, tudo que nós fazemos é
importante. Sim. Na verdade, mais do que falar é o agir para a criança, né? E aí, quando ela chega na adolescência, ela começa a ter outras influências. Então, ela começa a ver amigos, ela começa a ver outros pais, ela começa a identificar, opa, tem outra visão ali, tem outro ponto ali. E aí, os pais se perdem aqui, porque não investiram tempo lá atrás. Não fortaleceram a identidade dos seus filhos lá atrás, entendeu? Então, quando a gente abre diálogo dentro de casa, a gente diminui influências lá na frente. E tentar fazer no inverno o que deveria ter sido feito na primavera, exato, vai ser tenso. Muito complexo. Né? É mais complexo ainda. Porque aí a gente se depara. Aí a gente fica mais… a gente tem mais dificuldades, né, de lidar com isso. Porque com uma criança a gente consegue moldar muito bem. A massinha tá molinha. Depois não é mais difícil, né? É possível, obviamente, sim, claro. Mas é mais desafiador. Sobretudo para o evangelho, né? Que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê em qualquer momento da vida, né? Exatamente. E por último, e aí, então as perguntas, né, abrem esse espaço para o diálogo e tem o agir. O agir nada mais é do que uma ação que a família pode fazer baseado naquela devocional. Para aplicar aquilo de forma prática. Porque a criança, ela precisa materializar, né? Então, a gente entende sobre carteira, vamos dizer, essa palavra, carteira pra gente. Tem vários tipos de carteira. Carteira que a gente leva na bolsa, no bolso. Tem a carteira escolar, por exemplo. Quando a gente fala carteira e a gente entende o contexto, a gente consegue compreender. A criança, não. Se você fala carteira, ela… não sabe muito bem, mas o que é, né? Me explica um pouco mais. Então, como é importante o agir, mostrar para a criança de forma materializada aquele contexto ou aquilo que Deus quer nos ensinar. Então, por exemplo, tem uma história no inverno de Jeremias, quando Deus fala para ele ir para casa do oleiro, né? E aí uma das ações é a família pegar uma massinha e fazerem juntas um molde de algo legal que eles queiram e conversarem sobre a aula, sobre a devocional. De fato, que enquanto eles estão manuseando a massinha, o pai e a mãe lembram, tá vendo, filho? É assim que Deus faz com a gente. Ele não joga fora, ele não despreza a gente, mas ele acredita na gente. Às vezes a gente desfaz, mas aí ele pega novamente e faz novas todas as coisas. É um método muito parecido com o que Cristo usava, né? Ele pegava os elementos ali do dia e fazia… As parábolas, né? Eram todas inspiradas no que estava ali diante do povo, né? Não eram conceitos abstratos. Ele estava usando os elementos que estavam ali pedagógicos. Mais pedagogia que isso não existe, né? Então, a gente trouxe isso também. E, gente, dentro tem sempre uma lição. Então, cada estação uma lição. Então, sempre tem uma lição para a criança frisar e lembrar disso. E tem o pôster e uma cartela de adesivos que vai dentro do livro também. A criançada ama isso. E aí, aqui tem, então… o pôster e a cartela de adesivos, né? Então, como neurocientista, eu tive que aprender, né? Que a criança realmente ela precisa visualizar muita coisa para ela ser estimulada. Porque um livro por si só, mesmo que ele seja colorido, ele não… a criança precisa ter uma noção de começo, meio e fim, para que ela queira fazer, né? E aí a gente criou, então, esse pôster das estações. Então, começa aqui na primavera. E aí, em cada estação, tem 10 devocionais, né? E aí, assim que você vai completando a jornada… Nossa, isso é maravilhoso. Quando termina, por exemplo, a estação, o adesivo é maior. Então, coloca isso, tipo, em algum lugar visual. Gera um engajamento, gera um compromisso. A gente tem essa visão macro pra… Tipo assim, tá muito longe. Olha, já fui até ali, olha. Ou tá muito longe, mãe, vamos fazer mais. Pai, vamos fazer mais. Isso é então, muito dopaminérgico, né? É a redenção da dopamina. Isso. Exato. Pra algo bom, né? Pra algo bom. Deus fez com esse propósito aí. Esse tipo de ansiedade que é esse tipo. É pra isso que existe um sistema dopaminérgico no nosso cérebro. Exato. E aí… tem aqui a cartela de adesivos, por exemplo, que aí a criança vai colocando, enfim. Então, esse é o grande diferencial, vamos dizer assim, né? De atenção da criança. Mas, teologicamente falando… eu trouxe o plano da redenção.
Então, a primavera vai da primavera ao verão. Então, muda o conceito das nossas estações, por exemplo, mas foi intencional. Não foi um erro, né? Sim. Mas foi intencional. Então, a primavera, a gente fala sobre da criação, a libertação do povo do Egito. Então, são 10 devocionais que compõem essa grade da história. Legal. Depois, no outono, que entram, né, os juízes, os reis lá na frente. Então também vai tendo um certo desafio, porque o pecado entrou no mundo. Então muita coisa começou a mudar. O que antes era perfeito, agora parece que vai ficando mais difícil, murchando, né? E como ensinar isso para a criança, né? Através das estações, Sim. né? Então, e o legal disso, né, é mostrar para a criança que a vida não é só feliz quando tudo vai bem. Sim. Mas é mostrar um contentamento quando as coisas não vão tão bem assim. Sim. Então, às vezes, como pais, a gente quer proteger muito os nossos filhos, né? Colocando... E como isso tem os adoecido, né? Porque a gente prepara os nossos filhos, na realidade, para uma vida perfeita, né? Eu vi até um meme esses dias falando assim, como que eu vou ensinar pro meu filho que a vida não é fácil se a dele é fácil? No sentido de que a gente pensa assim, eu vou dar pro meu filho aquilo que eu não tive, né? Tá errado? Depende, se é equilibrado, enfim, não, mas... Será que realmente a gente não tá protegendo demais os nossos filhos, colocando eles dentro de uma bolha, né? E aí... a gente não mostra o quanto pode ser ensinável aprender em cada estação da vida, em cada dificuldade. Porque existem crianças que perdem pais cedo. Sim. Sabe? Como que você vai dizer pro seu filho ou pra sua filha que a vida é perfeita? Não dá, porque tem muitos desafios, né? Que eles passam e que nós passamos juntos em família. E aí, depois então da primavera entra o outono, a gente trabalha das tribos aos tronos. E o legal dessa parte é que quando a gente fala sobre os reis de Israel, a gente fala sobre alguns deles conhecidos, outros não, mas também histórias de Davi, por exemplo, como o rei de Israel, que venceu o gigante Golias, mas também uma outra guerra, que Davi venceu um outro gigante, mas ele já estava mais velho. E aí ele só venceu porque ele recebeu a ajuda de alguém. E aí eu trabalho essa ideia de que tem guerras que a gente consegue passar sozinho. Que você tá com coragem, você é novo, você tá... eu vou conseguir com a ajuda de Deus e tal. Assim como Davi fez. Sim. Davi, um pastor de ovelhas, sabe? Tendo experiência nenhuma bélica, né? Como seus irmãos, por exemplo. Ele tava com coragem ali. Só que teve anos mais tarde que ele não estava mais tão novo. Sim. Ele estava... sabe, numa fase muito cansada. A Bíblia vem dizer, ele estava cansado. E aí, se não fosse o seu amigo, Abissai, defender ele teria morrido. Tanto que depois desse acontecimento, a Bíblia vem dizer que eles não deixaram mais Davi ir à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apagasse. Ou seja, para que ele não morresse e não tivesse mais essa conexão entre Deus, né, o rei, e o povo, né, que tinha. E aí, isso eu acho interessante nesse livro, porque não são histórias apenas conhecidas, mas também mostrando a fragilidade dos personagens bíblicos. Muito bom. Porque senão a gente coloca Davi num patamar que geralmente a gente faz o melhor recorte de Davi, o melhor recorte de Paulo, o melhor recorte dos grandes heróis, mas cada um deles teve as suas estações. Cada um deles experimentou as 4 estações. E Deus, eu acho lindo isso da Bíblia, né? Quando você para olhar, Deus não omitiu as estações ruins de Abraão, Deus não omitiu as estações ruins de Moisés. E Deus aí a não gente omitiu. quer omitir, né? Tipo assim, a gente quer pegar o melhor pra ensinar. E isso é ruim, porque se você pega só as partes boas de Davi e como que você ensina pra sua criança que em algum momento da vida ela não vai estar tão bem assim, ela não vai estar com tanta coragem assim, a gente tá reforçando essa ideia de que Deus é o Deus dos montes, né? É o Deus dos momentos muito bons. Mas quando as coisas estão ruins, então Deus de alguma forma saiu de cena, perdeu o controle, ou não tem uma lição, não tem uma ação naquele momento. Exatamente. Ali, né? Quando a gente estuda também aqui Elias…
eu não falo só… a gente fala do desafio lá com os profetas de Baal. Mas dificilmente a gente vai ver no material infantil Elias na caverna. Exatamente, eu trouxe exatamente esse momento. E lógico que é um momento muito perto do outro, né? No texto bíblico. E é interessante porque o tema é da brisa suave… Que Deus fala com ele através da brisa suave, né? Depois que ele venceu os profetas de Baal, ele entrou em dentro de uma caverna e ele tava muito mal, assim, porque, ele realmente estava com medo dele morrer, né? Depois disso tudo. Então, depois de uma fase que ele confiou muito em Deus, de que ele desafiou, lembrando que ele desafiou sem Deus permitir, né? Ele quis desafiar por ele mesmo, mas graças a Deus que Deus ajudou ele. Mas aí, depois disso, ele entra dentro da caverna com medo, e aí Deus fala com ele através de uma brisa suave. Fala, sai daí, cara. Sabe, você não tem que estar aí dentro, sabe, eu tô com você. Se você tá no monte lá, vencendo os profetas de Baal, eu tô com você. Mas se você tá dentro da caverna, eu também tô com você, sabe? Então, eu acho que é mostrar essa humanidade dos personagens bíblicos. Uma lição em cada estação da vida. Aí termina, vai pro inverno. O inverno é um momento difícil do povo de Israel, quando eles ficam cativos, né, na Babilônia. E na Pérsia também, então eu pego esses dois cativeiros difíceis na história. Então, assim, é o tipo de livro teológico, viu? Sim, fala do silêncio. Eu vi que esse inverno vai ali dos profetas até esse silêncio de Deus, esse intervalo. O subtema do inverno agora esqueci. Me perdoem. Mas das profecias ao silêncio. Então, enquanto Deus fala através dos profetas, até Deus ficar realmente em silêncio. Aqueles 400 anos. Exatamente. Aí, quando que volta tudo isso, é quando Jesus chega. João Batista, né? Está no deserto e está já profetizando, né? Que o Messias viria, enfim. E aí… o verão, o grande verão é Jesus, o sol da justiça, né? Uau. Então, eu trabalho 10 histórias sobre Jesus. Então, o subtema é da vinda à terra, a ida ao céu. Então, é isso. São